Fala, fala, galera. Estamos iniciando aqui mais um podcast Revolution. Hoje temos uma presença ilustre da minha amiga Juliana Duarte. Vou falar um pouco da Juliana Duarte aqui. A Juliana Duarte, ela é proprietária da clínica Mastercrio. A Juliana tem formação em estética e radiologia. Ela é especialista em endolaser, tem especialização em pós-operatório, ozonioterapia e é estudante de biomedicina. E hoje ela me informou que ela está iniciando o estudo em farmácia, muito legal. E antes da Juliana entrar, eu gostaria de chamar o meu amigo aqui, ele é o parceiro de todos os podcasts. Fala um pouco para a gente, ele, para a turma que nos assiste. Fala, galera, sempre bom estar aqui com vocês, trocando experiências e revolucionando mentalidade. Esse é o objetivo do nosso podcast, e hoje a gente vai estar aí com essa pessoa, essa profissional ilustre aí, Juliana Duarte. Com certeza vai ser de grande valia e aprendizado para a gente aí. Exatamente. O nosso objetivo é a mudança da mentalidade das pessoas voltada para o negócio. O nosso tema principal de hoje é autoestima e estética, dois lados da mesma moeda. Estou muito feliz, Juliana, de te receber aqui. Fala um pouco para a gente sobre você, sobre a sua trajetória. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Muitas pessoas não sabem, mas eu comecei na área da maquiagem. E estar aqui, passando essa experiência, dessa trajetória, é muito importante, porque quando a gente inicia, vem vários obstáculos na vida da gente, e é tão valioso compartilhar. Comecei na área da maquiagem, abri um espaço de beleza em Sarzedo, há 13 anos atrás, e me deparei com várias situações, e hoje tenho a clínica. Então, foi uma trajetória aí de estudos, de desafios, para estar hoje com a clínica referência na cidade de Betim, que é a Mastercrio. Muito legal, Juliana. Muitas pessoas têm a decisão de fazer sucesso trabalhando para os outros, e outras pessoas tomam a decisão de abrir seu próprio negócio, né, que é o seu caso. Gostaria de saber o que motivou você a escolher a carreira de empresário voltada para o ramo de estética e o que foi a sua trajetória até chegar à posição empresarial que você se encontra hoje? Bom, quando nós falamos de estética, nós estamos falando de um mercado grande. E muitas pessoas abrem negócios e não sabem como que funciona, como que passa pelo processo. Então, tudo começou através de mim. Eu era obesa. E quando eu me deparei com essa situação, eu me vi realmente refém de uma situação. Então, eu comecei a analisar. Eu vou estudar, investir em conhecimento, investir realmente, mudar a minha vida para transformar outras vidas. Então, quando a gente fala, né, que a gente fala dessas mudanças, a gente está falando dessa trajetória aonde que eu passei por uma dor, então, e tudo começou através de mim. Então, meu maior motivo era eu mesma. Me deparei com várias situações na qual eu vi dificuldades financeiras, dentre outras. E como eu comecei com a maquiagem, eu via muitas pessoas questionando da mesma coisa. Estou acima do peso, estou insatisfeita com o meu corpo, minha autoestima está zero, eu quero maquiar para melhorar essa autoestima, porque a maquiagem conecta a autoestima. Então, quando eu virei a chave, foi quando eu fui assaltada em Sarzedo. Eu falei, e agora? Eu não quero mexer mais na área da maquiagem, o que eu vou fazer? E quando eu fui assaltada, eu falei, agora que acabou mesmo. Onde que eu vou? E quando tem um obstáculo, quando acontece algo, nós temos que imaginar que é para algo valioso e grandioso. Se não fosse esse assalto, eu não teria a clínica Mastercrio. Então, me deu a oportunidade de enxergar algo novo, porque o que eu ia fazer? Acabou. Levaram tudo. E eu já tinha pedido para Deus, naquele momento, que era para me ajudar nesse processo. Então, às vezes, é melhor nós passar pela dor e entender que naquela dor há algo muito maior do que ficar na escassez. A escassez e o medo paralisa a gente. E eu nunca tive medo. E o que me fez estar aqui hoje, estar gerenciando pessoas
com um método, com algo que transforma vidas, foi de fato sair dessa fase que foi da escassez e ter a coragem. Juliana, muito assim, muito emocionante a sua história aí, sua trajetória. Em algum momento da sua vida você estava inconformada, né, com a sua estética, com a sua beleza, e você viu ali uma oportunidade. E isso aí é visão de empresário. É aquela famosa frase, né? Enquanto muitos chora, eu vendo lenço. E você foi atrás disso e conseguiu dar essa viravolta. Mas enfim, a gente vai aprofundar bastante sobre você aqui hoje. E só para o pessoal conhecer você mais, praticamente você já falou qual foi o seu maior desafio, né, durante a sua trajetória. Você tem mais alguma coisa a acrescentar referente a esse maior desafio? Qual foi o seu maior desafio ou momento da vida que desafiou a sua trajetória? Jefinho, as pessoas mais me perguntam isso. Eu nunca tive medo. Eu sempre coloquei algo e fiz, e fui até o fim. Desafios, eles sempre vão vir. Mas eu não foco no desafio, eu não foco no problema, eu foco na solução do problema. Enquanto mais você foca no problema, mais problemas virão. Nesses desafios foram financeiros, quase fali. Eu me deparei morando, dormindo no chão, comendo pão com água. Mas entenda que tudo que eu passei foi necessário para eu passar pelo processo e ter a maturidade para chegar e encorajar várias outras mulheres para estar onde que eu estou hoje. Juliana, gostei demais assim da sua história de vida. Você tem uma história de superação e eu acho muito relevante dizer isso, porque é uma prova de que ninguém começa grande, né? As pessoas começam pequenas, tem que entender que para se tornar grande é realmente um processo e muitas pessoas têm medo de investir porque ficam olhando as pessoas que já tiveram ou que têm sucesso. E esquece de que para chegar lá tem que passar por um processo. E grande parte assim do nosso público hoje são empresários, pessoas que estão pensando em empreender. Diga-nos aqui, você já trabalhou em CLT? Qual que foi o ponto de inflexão que você decidiu falar, eu quero abandonar isso e vou correr esse risco todo que você disse aí, vou encarar esses desafios, investir numa carreira empresarial? Eu nunca me conformei com pouco. E para eu, de fato, estar onde que eu estou hoje, eu tive a humildade de realmente passar pelo processo da CLT para me ver como que funcionava. Então, eu fui para a CLT, comecei como vendedora, depois pelo financeiro, depois literalmente para compras. Então, o meu motivo maior de passar pelaquela empresa, eu já sabia que eu ia abrir a minha. Mas para eu abrir a minha, independente em qual área, a gestão ela sempre vai ser a mesma. Os números são exatos. Então, quando eu passei pela CLT, foi literalmente para aprender. Aprender como gerenciava a minha. E aí foi quando eu me vi assim, onde que eu vou começar? O que que eu vou fazer? Porque naquela época eu não sabia ainda. E que o que mais me motivou, porque eu fiquei 2 anos sem andar, fiquei de cadeira de roda. E foi ali, naquela peleja, naquele sofrimento, do que eu passei, que eu falei assim, todos nós temos uma missão aqui. Deus entrega a missão para cada um entregar. Para aqueles trabalhadores, para aqueles empreendedores, para aquelas pessoas que sabem desenvolver novos produtos. E a minha missão sempre foi, desde que eu nasci, empreender. Então, eu passei pela CLT para me aprender e, de fato, abrir e gerenciar o meu negócio, que hoje é a área da estética. Exatamente, eu acho legal a pessoa que tem a experiência, né, Jefferson, na CLT. Várias pessoas, ou eu diria até que a maioria que passou por aqui, empreendedores de sucesso, realmente começaram na CLT, enxergaram o negócio por dentro, porque uma das melhores formas de você conseguir ter sucesso no seu próprio negócio é você fazer a empresa ou o negócio de alguém crescer.
que aí você vai aprender como gerir uma empresa, você vai entender a empresa, como é ter uma empresa. Tem pessoas que querem ter sucesso como empresário, mas quando eram CLT, era um verdadeiro enrolão, puxava para trás, queria desperdiçar, isso não é meu mesmo. Então, muitas das vezes, a pessoa que tem essa mentalidade, né, Juliana, não consegue ter sucesso como um empreendedor. Mas a pessoa que está na CLT, igual você, mas não é conformado e enxerga aquilo como oportunidade de crescimento, essa pessoa, ela tem tudo para sair dali e encarar os desafios do empreendedorismo. É interessante, né, Oriel, porque até a gente que trabalha hoje como CLT, tem um negócio paralelo, hoje o que é passado para a gente é que é necessário que a gente tenha o sentimento de dono. Por mais que o cara está trabalhando como CLT, ele precisa ter o sentimento de dono. E isso é para o empresário também. A Juliana hoje, ela é dona da clínica, porém ela precisa passar esse sentimento para as pessoas que estão com ela, que é o sentimento de dono também. As pessoas precisam ter a mesma visão dela, que é fazer o negócio acontecer. E o mais interessante é que a trajetória da Juliana, ela é voltada totalmente para a superação. Vocês já perceberam? A gente perguntou por que ela teve o insight ali de sair do CLT para a vida empresarial. Ela contou a história que ela ficou sem andar. Eu até me lembro, eu conheço a Juliana há um tempo e eu me lembro sim. E realmente muito interessante, hein, Juliana, a sua trajetória, hein? A gente perguntou o que motivou ela, ô Jeff. Eu achei interessantíssimo quando ela disse: o que me motivou foi eu mesmo, foi a minha condição que eu olhei para mim e falei assim, não, eu tenho que mudar isso. E quando ela viu que ela precisava mudar, igual ela, tinha várias outras pessoas. Aí ela viu uma oportunidade de negócio. E é exatamente isso, meninos, é sobre isso. Você já viu que a gente conta muitas histórias? Ah, porque eu não posso, porque depois eu deixo, vou deixando, e a gente sempre vai apontar para o outro. E a mudança é decisão nossa. É literalmente nossa. Então, assim, a gente tem que buscar. Então, comecei através de mim, por quê? Se eu não entendesse o processo de cada passo, como que eu ensino ao outro? A dor, ela é individual, mas o processo, ele é o mesmo. Exatamente. Entender o processo faz parte do crescimento, é um dos passos para o crescimento. Ô, Juliano, vamos falar um pouco sobre rede social. As redes sociais aí, a gente sabe que está diretamente ligado aí à aparência, à estética, e você tem bastante seguidores nas redes sociais, né? Há estudos, Juliano, que diz que mulheres vêm sofrendo pressão estética desde a infância. A PUC mesmo, do Rio Grande do Sul, ela fez uma pesquisa que a resposta foi que a cada 10 mulheres, 9 afirmou que já sofreu pressão estética. E essa pressão, muitas das vezes, vem da rede social. E o estudo concluiu que vem das redes sociais. Por quê? As pessoas não se apresentam mais na rede social sem filtro. Aí você fica vendo aquilo, as pessoas que têm uma autoestima baixa, fica vendo aquilo e muitas das vezes se colocando mais para baixo ainda, sofrendo essa pressão. Por que eu não consigo ficar assim? O que você tem a dizer? O que você acha, né, que isso impacta na percepção assim, do gênero feminino? A sociedade, ela pré-impõe hoje um padrão, sabe? E quando ela coloca ela pré-impõe esse padrão, infelizmente, as pessoas se perdem. Se perdem na essência, se perdem no que elas são. Hoje, quando eu conecto a internet, a minha realidade, da Juliana, que chora, a Juliana que não precisa de filtro, dessa realidade, nós somos vistas melhores. E quando a gente fala da autoestima, conecta isso. Por que conecta isso? Eu vou viver um padrão social que eu tenho que estar padronizada naquilo ali. Então, infelizmente, as pessoas... Vamos falar da nossa vida real? Eu sou uma vida real, eu não sou uma artista. Então, hoje, o artista ele tem um acesso muito válido a tudo mais fácil. E nós, vida real, não temos. Porque é diferente. Então, o que nós precisamos conectar? O que eu conecto? Realidade, quem eu sou. A gente vai errar todos os dias. Não é porque eu tenho uma clínica de estética e emagrecimento que eu não posso comer meu tocinho. Exatamente. Entende? E
Aí eu vou esconder esse tocinho para as pessoas não verem. Mentira, o tocinho ele é melhor hoje do que uma manteiga. Vamos lá. As pessoas não podem ver você, um exemplo, tem muitas pessoas, igual você diz, a pressão é esse tipo, né? Você, por ter uma clínica de estética e emagrecimento, você não pode comer um doce, você se esconde para comer. Eu não posso comer um doce no meio da rua, eu não posso parar na esquina ali e comer aquele pastel hidráulico que tem ali, por exemplo. Isso Se as pessoas me verem aqui, vai pensar mal de mim. Ó, literalmente, eu vou te falar, é uma realidade que aconteceu. E pode ser que até que essa minha seguidora vai ver isso aqui. Eu estava num bar aqui em Betim, onde que eu moro, resido, e eu frequento alguns bares. E eu mostro minha realidade. E essa seguidora me viu sentada, tomando uma cerveja, e falou assim, uai, mas você é dona da clínica, por que você está bebendo? Olha a pressão. Eu falei com ela assim, por quê? O simples funciona. E mais do que isso, você está vendo uma pessoa que é real. Você está vendo meu corpo, como eu sou? Eu vivo real. Eu não sou fitness, eu não sou aquela mulher que vai te mostrar algo que eu não sou. Eu sou essa pessoa. Se você realmente, verdadeiramente entender que o simples funciona, você vai desmistificar tudo isso que está dentro de você. Então, quando a gente fala literalmente dessa questão de padrão social, de padrão da internet, primeiro, a pessoa tem que cuidar dela dentro dela primeiro. Parar de também colocar a culpa no outro, tá? Chega. Chega de colocar a culpa no outro, sendo que a culpa é dela mesma. E tem até uma série que está agora bombando, né? Na Netflix, não sei se vocês estão acompanhando, que está falando sobre isso, sobre autoestima. E eu vou lembrar essa série aqui agora que eu tenho acesso. Essa série, gente, para vocês assistirem mesmo, tá? Essa série fala de uma autoestima de um cara que ele integraliza, literalmente, Netflix aqui, ó. Chama Bebê Rena. Tá É uma nova série. viralizado e fala de autoestima. Existe um humorista que ele quer ganhar a vida como humorista, conhece um outro rapaz que passa por ele passa por uma fase muito traumática que esse homem gerou na vida dele. E ele, como gerou, ele foi estrupado, ele teve várias dores, tá? E ele não quis contar isso para ninguém e ficou no mundo dele isolado. E como que ele identificou que ele precisava dessas mudanças? Vendo no outro. Então, existe uma atriz que chama Marta e que ela interpreta tudo que ele é. Então, quando a gente julga muito o outro, ele é o Jefferson, é porque nós precisamos da mudança. Ah, porque ela tem dinheiro. Ah, porque ela é artista. Ah, porque ela tem dinheiro. Não, peraí. É porque você não tem um motivo maior que é cuidar da sua vida. Você tem que ter um motivo. Se eu quebrar um celular aqui agora, se a gente ouve em vários lugares, o que a gente vai fazer? Prioridade, motivo maior, porque eu não consigo ficar sem o telefone. Então, as pessoas têm que parar de pegar padrão da sociedade, do motivo que ela precisa de transformar, que é a autoestima dentro dela, para cuidar dela mesma. Porque ninguém pode fazer nada por ela, a não ser ela. Então, por isso que quando eu me identifiquei, eu estava pesando 105 quilos e eu literalmente me vi, parei de postar foto, parei de divulgar os stories. E aí eu me deparei, gente, é eu, Juliana, que preciso. Então eu olhei no espelho e falei, a partir de agora, Juliana, eu vou cuidar de você. Você é uma mulher guerreira, trabalhadora. Não, melhor do que isso. Nós somos vitoriosas, nós somos realmente, porque até as palavras que você emite faz total diferença. Exatamente. Legal. Agora, só fazendo um adendo aí, vou até comentar. Esses dias eu estava na academia e tem um rapaz lá que eu percebi a mudança dele, sabe? Ele era gordo e ele emagreceu e ele é nutricionista. Depois que ele emagreceu, eu falei, poxa, esse cara eu vou procurar ele. Ó, pra você ver. A gente questionou se a aparência importa para você crescer mais ou coisa e tal. Eu procurei ele esses dias porque eu vi resultado nele.
Infelizmente, as pessoas procuram você a partir do momento que você tem resultado. É igual eu brinco direto com o Eliel, beleza, as pessoas vão falar da gente, vai falar coisa e tal, mas no dia que tiver resultado, essas pessoas vão procurar a gente. Essas pessoas vão procurar. E será que realmente, para a gente ter sucesso, a aparência importa ou não importa? A gente precisa se libertar interiormente primeiro, para depois a gente mudar o nosso lado de fora? Então, eu fico um pouco com dúvida referente a isso, sabe? Mas eu concordo plenamente com o que a Juliana falou. A partir do momento que você resolve mudar, você tem que mudar o seu interior primeiro. Exatamente. É sobre isso. E quando você fala, Jefferson, de exemplo, se você for um nutricionista e ele é obeso, acabou. Você está buscando emagrecimento, você vai ver um obeso, é o que mais tem. Se eu vou para parar de fumar, o meu médico fuma. Então, de fato, nós temos que ser exemplo. Mas eu quero reforçar isso, Jefferson, porque as pessoas têm que entender também que cada indivíduo tem um processo seu. E não é porque, claro que a imagem faz total diferença, mas isso não é motivo para que a pessoa não seja um excelente profissional, porque a decisão de mudança é da pessoa, é nossa. Aí eu acho que ficou claro aí a mensagem, né? Eu acho que ficou claro. A gente está falando aqui da aparência, da autoimagem, e eu acho que está claro que a autoimagem importa. O Jefferson trouxe o exemplo dele, que é do nutricionista acima do peso. Então, com certeza, eu não tenho dúvida que esse nutricionista acima do peso ele vai ter menos cliente por causa disso. E você falou de um profissional que ajuda outras pessoas para fumar fumando. Mas não é porque a aparência que a pessoa não quer dizer que ela não possa ser um bom profissional. E também é o que a Juliana disse. Mas vamos falar um pouco sobre outras áreas, por exemplo. Eu quero ser um engenheiro de sucesso. Eu quero ser um pedreiro de sucesso. Eu quero ser um advogado de sucesso. A aparência importa até quando, no seu modo de ver, Juliana? Bom, nós estamos falando de posicionamento, certo? Nós falamos antes de começar esse podcast aqui, né? Exatamente. Se eu for chegar hoje com terno e gravata, eu não, né? No meu caso, com terno, me posicionando engenheira, eu vou fazer essa pergunta para vocês também. Estou voltando essa pergunta. Como que vocês vejam? Estou gerando uma comunicação para vocês, tá? Então, estou chegando agora na empresa de vocês, toda arrumada, bem vestida, aquela mala na mão, toda produzida, e eu vou ter um concorrente. E o concorrente vai chegar de botina rasgada, roupa rasgada e também engenheiro. Como que você se comunica? É a realidade do que você vive. Então, nós temos que comunicar, sim, de uma forma realista, de posicionamento bem vestido. Não é porque, não, porque isso não vai mudar. Muda sim. Ele muda. Perfeitamente, independente em qual setor que você está trabalhando, você tem que estar impecável, dando o seu melhor nas condições que você tem. Eu já ouvi, assim, muitas pessoas dizer, Juliano, eu não preciso me investir, eu não preciso me mostrar para as pessoas saber quem eu sou ou saber o que eu sei. Eu não preciso estar de terno para a pessoa achar que eu sou um bom profissional. Cara, você está muito enganado, você precisa sim. Por quê? Só tem uma oportunidade de deixar a primeira impressão. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Você só tem uma oportunidade de deixar a sua primeira impressão. Então, se você não deixar uma boa impressão, você vai ter que convencer outra pessoa do contrário. Então, eu já vi pessoas falar assim, eu não preciso vestir bem para mim conseguir fechar negócio, porque eu sou bom no que eu faço. Mas, se você se apresentasse bem, eu tenho certeza que você ia conseguir fechar muito mais negócio por isso. A Fernanda Montenegro, ela diz que a aparência importa, e eu concordo com ela também nisso, que a aparência importa só nos primeiros 15 minutos. E faz sentido, porque passou disso, você tem que ter algo a mais a mostrar. No livro Pai Rico e Pai Pobre, tem uma parte que eles falam de posicionamento de imagem. E ele fala assim, o pai rico fala para o filho, né? Aonde você for, aonde você posicionar, você chega e realmente comunique o melhor que você tem.
Então faz total diferença. Nós não estamos falando de, não é nada de hipocrisia. Gente, você sabe por que as pessoas criticam isso? É porque elas não têm amor próprio. Elas não têm Exatamente. autoestima. Então elas querem literalmente mostrar uma capa do que não é. Então, o que precisa? São crenças. Essas crenças que eles criam dentro deles, que não precisam, ou delas, que não precisam de estar bem vestidos, precisam de mudar. Aí, quando ele vê o bem vestido, o que ele vai falar? Criticar. Não precisa. E eu posso comentar aqui também, tá? O Jefferson e Juliana, assim, e hoje tá tendo uma imagem, tá tendo um objetivo, assim, por parte das pessoas de sucesso, eu acho até de meio que mudar essa ideia. Você vai ver vários empresários, milionários, bilionários, fazendo palestra de pijama. Fazendo palestra de pijama. Você vai, só pesquisa na internet, você vai ver. Você vai ver pessoas milionárias fazendo apresentações de moletom. Mas calma lá, isso muitas vezes vai te passar uma falsa sensação de que não precisa se arrumar. Mas essas pessoas se arrumaram por muito tempo até chegar onde chegaram hoje. Elas construíram uma imagem antes de fazer o que fazem hoje. Hoje elas podem fazer quase o que quiser, porque a imagem dela já está construída. Então você que está começando, não adianta querer ir nessa mesma onda, que não funciona para você. Funciona para eles. Isso são histórias, gente. Isso são desculpas. Se você realmente não quer ser bem visto, chama-se desculpas. E vamos complementar mais. Se você quiser comprar um curso de um cara que trabalha com finanças, você vai fechar com um cara que tem uma vida realmente fantástica, extraordinária, ou vai fechar um curso com um cara que não tem nada? Exatamente, os resultados que eu falei, né, que eu citei lá no início, né, o cara tem resultado, acabou. Mas antes dele ter resultado, ele se cuidou lá no início, e realmente a aparência importa, e muito, nos primeiros 15 minutos, Eliel, eu entendi da seguinte forma, a pessoa te viu, as pessoas julgam pela aparência, infelizmente, as pessoas julgam pela aparência. Você vai na entrevista de emprego, a Juliana citou aí de alguém chegando de uma forma e o outro de outra forma. As pessoas vão te julgar pela aparência. Nos 15 minutos, ó, o cara legal, tá de terno, o cara dedicou pelo que ele tá fazendo. Após os 15 minutos, a pessoa vai começar a apresentar o conteúdo interno dela, que é as experiências de vida dela, ou seja, após os 15 minutos já não importa mais. Só que se você não gastar esses 15 minutos na sua aparência, você não vai chegar nem a apresentar o que você tem no seu interior, que é o seu conteúdo. Então, a aparência, assim, na minha concepção, ela importa nos 15 primeiros minutos. Você falou tudo. E tem um estudo também aqui que foi realizado nos Estados Unidos que indica que indivíduos considerados mais atraentes tendem a ganhar consideravelmente mais dinheiro ao longo de sua carreira em relação aos seus colegas que são igualmente qualificados, mas são considerados menos atraentes. Então, e também conseguem mais promoções, mais oportunidades. É um estudo realizado nos Estados Unidos que eu acho que se reflete aqui também. Ok. Fala, galera. Estamos aqui com o nosso podcast Revolutions, com a presença da Juliana. A Juliana está expondo um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência. Tudo aquilo que é falado aqui, pessoal, a gente não gravou, não é nada que a gente preparou de urgência. É uma vida para a gente estar podendo falar tudo isso aqui que a gente está falando, citações de livros, citações de estudo. E o interessante é o seguinte, que toda essa nossa trajetória nos trouxe até aqui, nesse momento que é o nosso podcast Revolution. Eliel, tem mais alguma coisa assim para acrescentar com a Juliana? Vamos falar um pouco sobre a clínica Master Crio. Tem sido uma referência no ramo de estética, né? A gente tem visto aí a quantidade, o engajamento que tem tido, tanto nas redes sociais. Onde fica situado, Juliana, essa clínica? E assim, quais tipos de profissionais que vocês têm lá? A clínica Master Crio fica aqui no centro de Betim. Estamos mudando, nós vamos para Edmeia Matos, né, que é a principal avenida aí de atividades físicas de Betim, e vai ser o polo de área hospitalar, área médica. Nós estamos composto de
médicos, biomédicos, esteticistas, enfermeiros. Nós temos uma equipe preparada para realmente abraçar as vidas. E quando a gente fala de abraçar, porque é muito comum vocês ouvirem, clínica de emagrecimento, clínica de estética. Mas o que eu quero oferecer para essa vida? Vai muito além do que somente uma transformação, mas também uma experiência. Então, nós estamos localizados aí na Edmeia, daqui a um pouco, né, na Edmeia Márcio Lazzarotti, e vamos ter muito mais profissionais além desses que eu mencionei. Então eu diria que o propósito, você já disse aí, o propósito da clínica é esse, né? É transformar a vida, a autoestima das pessoas, né? Exatamente. Olha, nós temos 4 pilares muito importantes, tá? Que é promover a transformação, acolher plenamente, mudar a vida das pessoas para o melhor e respeitar. O mais importante, eu falo isso, a individualidade e a trajetória de cada pessoa. Muito legal. Assim, só enfatizando um pouco sobre o propósito, que já foi falado, a gente precisa de propósito em tudo, né? Propósito na vida pessoal, propósito no ramo profissional. E esses dias eu estava pensando, o que me motiva a acordar todos os dias? Peraí, eu acordei aqui 5h30 da manhã. Qual o motivo pelo qual eu estou acordando? E eu estava percebendo que eu tenho muita facilidade de comunicação. E eu custava entender um pouco do meu propósito de vida, na minha empresa, tá? Diretamente. Então, as pessoas, às vezes, fazem tão bem todas as coisas, todos os dias, e ainda não decidiu e não definiu o seu propósito. Às vezes, o propósito seu é aquilo que você faz todos os dias, e você não percebeu, e às vezes você fica procurando coisas extraordinárias. A gente já falou sobre isso, né, Léo? Que às vezes as pessoas acham que é o propósito, é onde você vai chegar. Não é. O propósito, provavelmente, você já está vivendo ele hoje. Então, muito interessante, Eliel e Juliana, vocês enfatizar um pouco sobre o propósito. E assim, Juliana, qual que é o seu propósito de vida? Fugindo, assim, da clínica Master Crio, qual que é o seu propósito de vida? Jefferson, é inspirar coragem e determinação em cada passo da jornada de transformação de cada mulher. Assim, eu quero guiar elas para uma vida real e realizada. Ser a voz da mudança, desafiando cada indivíduo a tomar decisão poderosas que conduz o quê? Ao reinado delas pessoal, tá? De sucesso e felicidade, independente de qualquer área que elas forem, sabe? E também quero oferecer o acolhimento profundo de cada pessoa que cruza na minha vida, encorajadas, que busca realmente e se sintam apoiadas. E proporcionar também para qualquer mulher não apenas resultados rasos, mas também uma transformação interna profunda, onde cada pessoa se sinta, né, empoderada e confiante para reinar a sua própria vida. Top demais, Juliana. E esse propósito, com certeza, você levou para dentro da sua empresa, como você já falou. E o nosso tema hoje aqui, a gente não pode fugir um pouco dele, né? Que é sobre estética. E a gente não pode falar de estética sem falar de autoestima, né? O tema do nosso podcast de hoje é autoestima, que são os dois lados da mesma moeda, que é o quê? Estética e autoestima. De acordo com a sua visão, qual que é a correlação dessas duas vertentes e por que dessa expressão aí, a autoestima, dois lados da mesma moeda? Bom, eu acredito firmemente que se nós enfrentarmos as nossas decisões e também os desafios, nós corremos riscos, tá? E esses riscos são de ficar estagnadas o resto da vida. Quando nós decidimos, de fato, estar disposta a nos desafiar, eu posso falar me desafiar, porque eu me desafiei, em começar essa transformação interna, tá? Mostrando a melhor versão que nós temos. Então, a gente tem coragem. A gente começa a ter essa coragem e essas decisões começam a se transformar. E quando a gente começa a abraçar essas decisões,
o motivo tem que estar muito claro, tá? Se eu falar assim, Jefferson, paciente, Eliel, nós vamos trabalhar durante 30 dias. Eu quero desafiar vocês, só para vocês entenderem um pouco, de uma forma ilustrativa, o que é essa decisão de mudança de autoestima. Nós vamos trabalhar durante 15 dias. Já está tudo planejado, tá? Nós vamos acordar 4 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã. Ou seja, nós vamos só ter 2, 3 horas ali de descanso. Mas no final de 15 dias, cada um de vocês vão ganhar 400 mil. Me responda, meninos. Qual foi o motivo para vocês decidirem trabalhar comigo durante esses 15 dias? 400 mil, o valor, dinheiro. Exatamente. Então, a sua vida, a vida da mulher, a nossa vida tem que ser o motivo primordial e não o dinheiro. Por quê? Se a gente começa a cuidar de nós, tudo em nossa volta muda. Então, quando a gente fala de autoestima e nós estamos falando dessa transformação, temos que ser o quê? Nós temos que entender que o motivo ele tem que estar bem claro. E não vai ser eu que vou conseguir mudar ninguém. É a decisão da pessoa olhar no espelho e identificar que é ela que precisa dessa mudança. Sozinha elas não conseguem, porque eu sozinha foi muito difícil. Se fosse fácil fazer essa mudança dessa autoestima sozinha, não precisava de um profissional para orientar. Não precisava. Sem demagogia, efeito sanfona, nada, gente, não existe. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma paciente que falava assim, num vídeo meu, falou assim, mudança, emagrecimento, tá ligado a literalmente a você tirar carboidrato, fazer atividade física, tirar glúten e você tem resultado. Você sabe o que é isso? Uma pessoa medíocre. Nós estamos falando de obesidade, nós estamos falando de doença mórbida. Nós estamos falando de pessoas depressivas. Nós estamos falando de pacientes que passaram por uma trajetória que só elas sabem que é autoestima. Só a pessoa sabe o que ela passa. Então, a gente conectar isso a essa mudança, essa conexão, ela é muito importante. Então, por isso, essas realizações desses sonhos com essa autoestima vai muito além. Juliana, é o seguinte, você falou aí sobre que obesidade é algo muito grave, que envolve o trabalho emocional, envolve psicológico. Podemos perceber que toda clínica de estética, ela trabalha com o sentimento psicológico das pessoas, né? Existe algum trabalho psicológico realizado com o cliente antes de iniciar os procedimentos? Bom, a vida é como um tripé. Corpo, alma e espírito. Eu acredito muito que uma transformação externa não resolve o problema. Ela tem que vir de dentro. Então, a nossa base é, literalmente, conectar essa linha do tripé para uma mudança interna. Hoje, eu quero muito proporcionar para o meu paciente um profissional que tem uma especialização nessa área de terapia, de mudanças, porque essas mudanças, elas são reprogramadas diariamente. Então, nós conduzimos. Agora, na nova clínica, eu vou fazer uma mentoria separada, de acordo comigo. Então, eu vou orientar todas as mulheres a ter esse tripé, corpo, alma e espírito, conectando a saúde, o bem-estar, a autoestima e a estética. Eu acho interessante essa conexão, porque tem pessoas, provavelmente chega para vocês aí, com traumas, muitos traumas e alguns até quase que irreversível. Tem que ter um longo trabalho de psicólogo para conseguir retomar a autoestima dessa pessoa. Eu tinha uma amiga que era até da faculdade, e ela falava, ela tinha esse trauma e se posicionava dizendo que quando ela era criança, a mãe dela apertava o nariz dela e falava assim, não, eu vou apertar aqui, é bom que ajuda a afinar ele. E no início ela achava engraçado, as pessoas achavam engraçado, mas quando ela foi crescendo,
ela percebeu que gerava uma negação ao aspecto do genotipo dela ter um nariz menos afinado, e isso criou nela um trauma que ela falava, eu preciso fazer uma cirurgia de estética, eu quero mudar isso. Então, e ela não tinha condição na época, mas aquilo eu percebia que incomodava ela. Então, não era só a cirurgia do nariz que ela precisava fazer, mas sim um trabalho psicológico, né, para voltar a autoestima dela, para tirar esse trauma dela, né, Juliana? Não, exata, é uma reprogramação, ela é individual. Não tem como eu identificar quando o paciente, de imediato, o que ele tem. Então, nós vamos identificando no processo. O tratamento é um processo individualizado. O tratamento, ele é um processo individualizado e exclusivo. Eu não tenho um protocolo pronto para todas as pessoas. Não existe. Cada biotipo é diferente, cada pessoa é diferente, o organismo responde diferente. Então, nós estamos lidando, quando a gente fala corpo, alma e espírito, a gente conecta a essas crenças. Então, existem crenças que limitam muitas pessoas. E quando a gente fala dessas crenças, é muito difícil. Tem pacientes que a gente consegue de imediato ali trazer ele de volta, mas tem pacientes que não. Então, a gente orienta, de fato, procurar um profissional capacitado e especializado para tratar essas crenças que realmente travam a vida deles. Ok. Vamos falar aqui um pouco sobre a sua clínica. Você está tendo, assim, está dando muito dinheiro, muito lucro? Como é que está, assim, a gestão da sua clínica? E como está a gestão das pessoas? Você disse que tem um grupo de profissional já, um corpo, né, já um pouco extenso. Como que está isso, a gestão das pessoas? Sim, a Master Crio, ela tem crescido, né, degrau a degrau, e nós chegamos hoje com uma equipe, uma gestora de recursos humanos, onde que ela integralizou a cultura descentrada nas pessoas, que é a comunicação de lidar com os pacientes, lidando com o respeito dos meus funcionários, com o bem-estar colaborativo e vivenciando o quê? Uma cultura centrada nas pessoas. E, assim, de fato, eu acredito que elas são as melhores para os meus funcionários são os melhores para entregar o melhor atendimento nas pessoas. E também temos a comunicação transparente e aberta, o desenvolvimento contínuo, o reconhecimento, né, e a recompensa que a gente sempre fala que nós precisamos ter com os nossos funcionários, e a liderança empática, inspiradora. E eu queria até enfatizar isso, porque eu acredito na liderança pelo exemplo. A liderança demonstra o que eu quero ver nelas, é empatia, e a compreensão, inspiração, e principalmente eu oferecer, sabe, o suporte quando for necessário para todos eles. E falando de financeiro, vamos lá, sem demagogia, nós estamos num processo de investimento ainda na clínica, nós estamos abrindo agora 200 metros quadrados, estamos saindo de 40 metros quadrados para 200 metros quadrados. A clínica Master Crio dá para entender que, se a gente está saindo de 40 para 200, de fato, está tendo resultados financeiros extraordinários. Sensacional, Juliana. Fico muito feliz em saber sobre o crescimento aí da sua clínica. E até aproveitando assim, o gancho para dar mais ênfase, existe um procedimento que é o Master Crio, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Master Crio. Master Crio. Master de estar acima, Crio de criação. Top demais. E esse procedimento... A escolha foi por causa disso. Master Legal. Acima, por quê? Porque a gente pode. Por que não? Ah, você está querendo luxo? Ah, porque você está querendo... Não, porque nós podemos. Espera aí. Por que você quer menos? Nós podemos o mais. Porque só 1% da população pode, nós não. Então, nós temos que estar acima, sim, sempre dos nossos desejos e sempre criando. Então, eu conectei a minha mudança de estar acima, vivenciando tudo e
crio de criação, de sempre buscar inovação, de passar pelos processos, de buscar informação, de buscar melhor tecnologia, de buscar, de fato, essa integralização de mudanças de estudos. E aí você pode fazer a pergunta, né, já vi você perguntar. Não, sensacional. Você já está enfatizando um pouco mais aí. Eu gostaria de entender, até para as pessoas que nos assistem, o Master Crio, ele é um procedimento, ele é da sua patente, foi você que criou ele, e por que as pessoas devem fazer esse procedimento? A Master criou uma clínica especializada não somente no emagrecimento, mas também no tratamento de desinflamação. A gente fala daquela gordura localizada. Quando nós falamos da Master Crio, eu patenteei a marca e nós estamos patenteando o método. Não é protocolo Master Crio, não tem nada protocolado igual para todos. Quando nós temos um protocolo, ele vai para todos. Como eu mencionei, a Master Crio, o método Master Crio foi desenvolvido por mim, porque passou pelo processo, eu senti cada dor, cada dia, cada mudança, cada processo de deixar de fazer coisas que a gente gosta, deixar de comer, deixar de fazer. Eu passei pelo processo. Então, eu desenvolvi um método que tem uma base, e essa base é para oferecer o melhor tratamento individualizado e exclusivo para os meus pacientes. Sensacional, hein, Juliana? E eu tenho acompanhado você nas suas redes sociais, eu vi que você participou de um evento, não sei se foi esse final de semana ou no outro que passou, e isso é legal, que as pessoas precisam estar buscando os novos conhecimentos, né? As pessoas precisam estar aprimorando a cada dia mais para poder trazer coisas novas para os clientes. Fala um pouco para a gente sobre esse último evento que você participou e o que você tem buscado para poder aprimorar os seus conhecimentos. Eu participei, sim, esse final de semana passado do método CIS. Quando nós falamos de conhecimento, não é só técnico. Nós estamos lidando com vidas. E se eu estou lidando com vidas, eu tenho que tratar a minha primeiro. Então, nós estivemos em uma imersão de uma inteligência emocional, onde a gente vai tratar vários pilares das nossas vidas. E, querendo ou não, quando eu começo essa mudança e começo a entender, eu conecto a quem? Aos meus pacientes. É muito importante as pessoas atualizarem, não somente trazendo novas tecnologias, mas sim fazendo uma mudança de inteligência emocional para nós mesmos. Excelente, muito bom. Participar de eventos sempre bom, traz um crescimento muito grande para a gente. Participar de evento, ouvir podcast, ler livro, e-book, isso traz um desenvolvimento pessoal muito bom. E quando você se desenvolve, você se torna melhor para atender as outras pessoas, entender a necessidade das outras pessoas. Ô Juliana, mas voltado aqui assim, a gente falou de tanta coisa boa, a gente falou dos seus procedimentos, falamos dos procedimentos Master Crio, o procedimento criado por você. Mas assim, o que você diria para as pessoas que têm autoestima baixa, as pessoas que precisam desenvolver para ter sucesso? O que você diria para essas pessoas? Para as pessoas que precisam de uma mudança, decisão. Essa é a palavra. Ninguém pode fazer nada por ela, a não ser ela mesma. A decisão é muito importante. E quando a gente fala de empreender, nós estamos falando de coragem, de enfrentar. O não nós já temos. E não fazer, de fato, algo que não está nas nossas condições. Nós temos que ter realidade. A comunicação gera realidade. Se eu tenho uma comunicação clara, que eu consigo, através dos meus esforços, de uma forma palpável, a gente conquista. Se eu tenho uma ilusão ainda que não pode estar com um contato imediato, a gente não vai conquistar. As pessoas têm que, quando a gente gera dentro de nós um sonho, e esse sonho não está nas nossas realidades, a gente desanima. Então, começa a realizar sonhos pequenos, de conquistas pequenas, e vai crescendo, e vai começando. Então, para o empreendedor, a coragem e, principalmente, a
humildade vai te levar em lugares muito altos. A gente fala muito de empreender e eu estava comentando com o Jefferson mesmo, empreender no dicionário Oxford é você decidir realizar algo com dificuldade. Então, empreender é o que você falou. A pessoa que precisa de uma transformação, ela também tem que empreender, ela tem que tomar uma decisão. E muitas vezes isso é difícil. A pessoa que quer fazer o seu próprio negócio, que quer abrir o seu próprio negócio, quer ter sucesso nele, empreender é isso, é decidir. Muitas vezes ela tem a vontade, tem o sonho, mas não toma essa decisão. Então, empreender é decidir fazer algo de alta dificuldade, segundo o dicionário Oxford. E isso é legal, né? As pessoas tomar consciência disso. Mas assim, por que as pessoas devem procurar a Clínica Juliana Duarte? Essa é uma pergunta boa, hein? Eu poderia falar muita coisa aqui, né? Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Primeiro, estética está muito pequeno em relação à vida. E a experiência que o meu paciente vai ter dentro da clínica de conectar o simples funciona, a experiência que o simples funciona, isso sim vai conectar o meu paciente a procurar Masterclean. De pessoas que vivem o real e não o inimaginável. Excelente. Aí eu entendo, Gerson, quando eu ouço isso, eu entendo assim, a clínica Masterclean, ela não tem assim aquele padrão, você não pode comer nada, vai comer só alface, tomate, do café da manhã você vai comer uma fruta, no almoço vai comer alface, tomate, e de noite você come outra fruta. Eu não enxergo você explicando, eu não enxergo a Masterclean com isso. Eu enxergo mostrando assim uma realidade que a transformação, muitas das vezes, ela vem da própria mente da pessoa. Eu falo isso, Juliana, bastante com as pessoas que comentam sobre, tem que emagrecer, tenho que isso, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. O elefante come só verdura, olha o tamanho dele. Vamos ser mais pesados? Que eu falo isso com meus pacientes, tá? A primeira coisa que eu falo com os pacientes, não estou aqui para negociar a sua vida e não estou aqui para criar expectativa. Porque eu não como. Por causa disso. Como que a gente engorda um porco, gente? Dando lavagem. O que tem na lavagem? Verdura. Por que ele engorda? Comendo. Comeu em excesso. A mentalidade dele por que ele engorda? Primeiro, porque a mentalidade dele, tudo que você pôr ali, ele vai comer. A mentalidade dele é só comer. Então, aí as pessoas viram muitas vezes, Juliana, e falam assim, eu vou começar a caminhar que eu vou emagrecer. O carteiro caminha o dia todo. E tem muitos que não têm o físico que a gente gostaria de ter. Então, emagrecer, ter saúde, tem muito mais a ver com o estado de consciência que você vai tomar e as suas decisões no dia a dia. Não é uma decisão, não é uma coisa que você vai fazer que vai trazer o resultado. Eu posso te falar que está mais simples ainda do que você imagina? Aí você vai me surpreender. De novo. Emagrecer está no fato de comer. O emagrecimento não é só eliminando, porque eu vou emagrecer, ingerindo menos alimentos, gastando mais energia, mas emagrecimento está conectado ao que você está comendo. O que você está entregando para o seu organismo? Eu posso comer de tudo, mas será que está na hora certa? No momento certo? Gente, vamos falar de algo bem simples. Porque já tentei de tudo, tomei medicamento, existiu o efeito sanfona. Porque se eu tomar o medicamento, eu vou engordar 10 vezes mais. Primeiro, o medicamento não engorda. O que gera efeito sanfona é o que você comeu. E aí, quando a gente fala de uma mudança alimentar, você não vai comer de 3 em 3 horas. Você tem essa vida fitness? Não vai, bebê. Na correria do dia a dia? Não vai. Sabe o que é? Quando eu falo do simples funciona, nós estamos literalmente falando de um arroz, de um feijão, de uma salada, literalmente. E sabe o que é o mais simples? 90% da população não sabe o que é carboidrato, o que é proteína. Então, todo mundo recorre por mais fácil. Eu quero isso aqui.
e não procura profissionais capacitados que vai orientar o melhor. Eu sempre falo que os meus pacientes entram na minha clínica de amuleta. Eu vou ensinar eles a andar. É só, a Mastercrio funciona dessa forma. Eles entram de muleta e eu ensino eles a andar. E a partir do momento que você aprendeu a andar, tchau, cada um vai seguir sua vida. Então é sobre isso. É você aprender a andar. É pregar o básico. É o simples funciona. Não pegar o que é rápido. O rápido não funciona. Ele funciona por um momento, mas depois ele volta. Juliana, sensacional, muito bom, gente. A gente está concluindo aqui o nosso podcast Revolution, com a presença da Juliana Duarte. Foi muitas trocas de experiências, muitos aprendizados, né, Juliana? Desde já te agradeço. Mas antes de finalizar, tem a pergunta surpresa, né, Léo? E eu vou fazer essa pergunta surpresa. Sempre não, eu tem. tenho uma frase, fala assim, pergunta da frase, eu tenho uma frase. Antes dessa frase, que você vai ler para as pessoas, eu gostaria de fazer uma pergunta surpresa. Hoje em dia, Juliana, as pessoas estão cheias de compromissos e acabam esquecendo dela mesma, né? E isso pode fazer com que essa pessoa se sinta desvalorizada ou inadequada, com vergonha. O que você diria para essas pessoas que estão focadas só com compromisso, com serviço e não cuida ali da sua estética, não cuida da sua saúde? Bom, a gente sempre vai ter desculpas, Jefferson, para não cuidar da gente. Sempre. Seja seu motivo maior, mude seus hábitos, mude pessoas, mude ambientes, mude. Então, sempre que você quiser ter uma desculpa, conecte a sua vitória. Porque quando nós conectamos a vitória onde a gente quer chegar, nada impede nosso crescimento. Então, é sobre desculpas, é sobre realmente mudanças de hábitos. Eu vou falar por uma pessoa que viveu isso. Eu me dava desculpa, eu ficava literalmente focada em cuidar de outras pessoas. Por quê? Eu achava que eu não era merecedora. Então, essas pessoas que têm sempre essas desculpas é porque elas acham que não são merecedoras de receber o melhor dessa terra, de receber o melhor que elas podem aqui, hoje, porque elas podem sim. Então, se sintam vocês que estão assistindo esse vídeo merecedoras de tudo que vocês podem, de ter o melhor corpo, de ter o melhor carro, de ter a melhor condição financeira, de realmente ser vocês. E finalizando, né, com a frase, seja a pessoa que ninguém acreditou que você seria. Sensacional, Juliana, sensacional, tá? Você está de parabéns aí por essas experiências que você tem passado, por tudo que você nos ensinou nessa noite, né, Leão? O podcast foi de suma o podcast está sendo de suma relevância para o nosso crescimento. E gostaria de te agradecer desde já, viu? Por você participar com a gente aqui do podcast. Tem alguma coisa para acrescentar, Eliel? Alguma coisa a mais, ou Juliana? Eu tenho só a última conexão aqui, para as pessoas entenderem, de fato, o que é empreendedorismo, o que vem disso, o que eu quero, no fato, transformar a vida através da Mastercrio numa mensagem geral aqui, se vocês deixarem. Pode sim, pode. Bom, eu, como uma mulher decidida e focada, de fato, verdadeiramente corajosa, desde que eu decidi nesse processo de transformação pelo empreendedorismo, eu sempre permeei em mim uma ação minha. Ao contrário de muitos, todos colocam não, todos decidem não simplesmente sobressair. O que mais de fato vai impactar a vida das pessoas, e é o que eu enxergo essas características de muitas vezes, não só em mim, mas a discrepância de alguma forma que se torna a fonte de inspiração, que eu seja essa fonte de inspiração para essas mulheres, impulsionando-me a dar mais passos em direção em algo maior. Eu quero ser uma pessoa e não só contenta com pouco, mas que vive segundo as leis da abundância, sempre imersa em projetos audaciosos que desafiam a realidade atual. Ela demonstra uma determinação incansável. Por isso que nós estamos falando dessa mudança. Com paciência e com estratégia,
qualquer um pode conquistar seus objetivos com coragem, com comprometimento, com aliados, tá? Com capacidade de empreender, mesmo nas incertezas. Esses são os ingredientes que conduzirão para todas com sucesso. Eu estou confiante, sabe? Que o caminho de cada uma, quando decidida, será marcado por realizações significativas e impactantes.